Sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueça de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará o acesso às nossas reuniões virtuais por um período maior. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos. Os nossos estudos normalmente são baseados nos livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nessa oportunidade, estudaremos, no Livro dos Espíritos, o tema Caridade e Amor do Próximo. São as perguntas 886 a 889. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, Terezinha Lumbreiras, integrante do Lar de Teresa, em Copacabana, Rio de Janeiro. Terezinha, suas saudações iniciais. Queridos companheiros, é sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês, refletindo sobre o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. Muito bem, então vamos passar para a nossa leitura da página inicial. O título da nossa mensagem inicial: Campanha na Campanha. Campanha, além de outros significados na sinonímica, pode também figuradamente expressar esforço para conseguir alguma coisa. Possuímos, desse modo, campanhas múltiplas no terreno da solidariedade, como simples dever, todas, porém, rogando a campanha da indulgência no âmago de si mesmas. Ouçamos, assim, o que nos diz semelhante campanha íntima. Ajuda a construir o templo de tua fé, mas não creias que os outros devam crer conforme crês. Erga um lar que recolha os infortunados da via pública. Entretanto, não expulses do coração as vítimas do mal, para que o mal não os aniquile. Agasalha a epiderme desnuda do companheiro. Todavia, não exponhas a vida do próximo às rajadas mortíferas da censura. Estende o prato reconfortante ao faminto. Contudo, não te falte apoio moral para os sedentos de compreensão. Traze a cadeira de rodas à necessidade do paralítico. No entretanto, não deixes de levantar os caídos em desapreço. Protege os obsidiados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados da própria rota quando te compliquem a experiência. Ampara a criança menosprezada, contudo, não escraviza a tua exigência. Promove a pregação da virtude, no entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando da própria casa. Presta serviço aos irmãos do caminho, mas não lhes cobres favores especiais. Realmente, em quaisquer campanhas de redenção, não te despreocupes da campanha da indulgência na campanha que te afeiçoes. Indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Jesus, entre os homens, partilhou campanhas diversas, inclusive aquelas do amor pelos inimigos e da oração pelos que perseguem e caluniam. Entretanto, fosse na tolerância aos sarcasmos da rua ou no perdão aos ingratos, em momento algum se esqueceu da própria consagração à campanha da bênção. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, e o médium é Franciscano Xavier, é o capítulo 74, e a editora Federação Espírita Brasileira. Passemos agora então à nossa prece inicial. Nesse instante, Senhor, ao iniciarmos mais uma reunião virtual, unimos nossos pensamentos, todos nós que estamos distantes fisicamente um do outro, mas conectados pelo pensamento, vibrando só numa faixa, rogando a tua proteção, teu divino amparo para este momento.
envolvendo a nossa Teresinha com a responsabilidade da mensagem para atingir o coração de todos que estejam sintonizados conosco. Permita, pois, que possamos dar como iniciado este momento de reflexão e de prece em teu nome, Senhor. Que assim seja. Teresinha, a palavra é sua. Como nós vimos no texto inicial, Emmanuel aqui já vem nos falando do tema da nossa exposição, lembrando-nos que é importante a nossa ajuda, a nossa participação, muitas vezes monetária, que tem necessidade de uma cesta básica, de um agasalho, mas em todas as situações que ele enumerou, ele lembra da compaixão, do entendimento, do olhar o outro, já nos preparando para o estudo, porque muitas vezes nós nos confundimos com o sentido das palavras, um dos lemas da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E com isso, talvez entendamos que a caridade seja apenas o doar algo, mas nós aprendemos com a doutrina que é muito mais do que isso. É interessante que Allan Kardec pôs o nosso item de hoje, caridade e amor do próximo, no capítulo 11 da terceira parte, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, na questão 875, Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? Porque muitas vezes o que é justo para mim é injusto para o outro. Então, como é que nós vamos definir? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, nós vemos que já é mais abrangente. E quando conseguimos respeitar o direito dos companheiros que caminham conosco, nós vamos desenvolvendo em nós o amor, amor que nós conhecemos de diferentes formas, o amor filial, fraterno, entre os amigos, o amor que é o ágape, que é o amor maior, esse amor universal de todos, e a caridade, tudo interligado, que é, como diz o poema de Paulo, o lindo poema de Paulo, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: se não tivermos amor, não nos adianta nada toda essa enumeração que Emmanuel pôs no texto. Doarmos, participarmos, mas sem amor, nada conta. Então, o nosso título de hoje é só um, são poucas questões, mas muito importantes: caridade e amor do próximo. Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como o entendia Jesus. É aquele famoso BIP que a maioria de nós conhece: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Só essa concepção é uma frase curta, já modifica para nós o entendimento, porque nós entendíamos que caridade era doarmos coisas materiais, que vamos tratar mais à frente. E os espíritos já trazem esse entendimento maior. Por isso, Allan Kardec incluiu no capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade. É a prática da justiça e do amor no seu mais amplo sentido. Olharmos o outro, o próximo, como queremos ser olhados. Então,
Vê um comentário de Kardec em que ele diz, né, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Porque o que valoriza muito, que realça no Evangelho de Jesus, é que ele pôs o nosso valor particular como de todos, como inerente a todos. Se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer esse mesmo bem para o próximo, porque eu e o próximo somos igualmente filhos de Deus, criados simples e ignorantes, e chegaremos à perfeição mais cedo ou mais tarde. E aqui ele continua. Aí ele vai dizer: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as nossas relações, conosco mesmo, com a nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, em relação a todos. Esse comportamento, benevolência, indulgência, perdão, trabalharmos o perdão, que se queremos o perdão para nós, mais ainda devemos exercitá-lo em relação ao próximo. Porque Jesus diz: como é que você vê um cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu? É o que muitas vezes nós temos o hábito de fazer. E aqui nessa nota de Kardec também ele fala que quando fizermos o bem para o outro, tentarmos fazer de tal forma que pareça que somos nós os beneficiados. Isso tira a humilhação do outro de precisar, porque lhe dá dignidade. E nós queremos ser tratados com dignidade. A pergunta seguinte costuma trazer algumas dúvidas para nós, porque Kardec pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, porque quando Jesus disse amai os inimigos, nós entendemos literalmente que nós deveríamos ter para com eles todo o carinho, toda a espontaneidade que temos com um amigo. É necessário refletirmos e vermos a lógica da questão. A resposta aqui no Livro dos Espíritos: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado, não é possível. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, não retribuir-lhes o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. O que assim procede está se mostrando superior ao seu inimigo, ao seu adversário. E aqui no Evangelho, no capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, Allan Kardec vai comentar mais extensamente essa questão, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos condensou todo o conhecimento. Muitas respostas são muito sucintas. E ele foi desdobrado nas demais obras: Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, onde o professor Rivaio Kardec tratou das questões mais demoradamente. Então, aqui ele diz: a ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança
naquele que sabemos que nos quer mal, alguém que já nos prejudicou. Nós não temos como ter todo aquele carinho, toda aquela confiança com ele. E Kardec vai trazer uma explicação melhor ainda, que ele diz: esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Então, nós vemos que temos a explicação racional de por que não podemos amar, tomar literalmente essa frase como norma de vida, mas tentarmos orar pelo adversário, que inimigo é uma palavra forte, né? Aquele adversário, aquela pessoa que já nos prejudicou, vamos orar por elas. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não consigo, e a gente recomenda, põe o nome para a prece. Só isso já vai amenizando e vai tirando de nós a mágoa, porque é isso que importa. Aí a questão seguinte, a 888, tem uma longa resposta, quer dizer, tem a questão e a subquestão é bem subdividida. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se, perde a dignidade, né? Tem uma música do Fagner que eu gosto muito desse trecho que ele diz: sem o seu trabalho, o homem não tem honra, se morre, se mata. Então, quando chega ao ponto de depender da caridade alheia, é difícil para a pessoa. Ele diz: uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Porque no Livro dos Espíritos, em muitas questões, quando vai falar das desigualdades sociais, que são fruto da nossa sociedade, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que numa sociedade estruturada nas leis do Cristo, essas desigualdades não podem existir. Ninguém vai precisar de pedir esmola, porque todos terão pelo menos o básico para viver, que foi o que Jesus trouxe para nós, a igualdade de todos. É o que está no Evangelho. Mas aí Kardec vai perguntar: mas então vocês reprovam a esmola? Não se deve dar esmola? A pessoa se embrutece, perde a sua dignidade? Então, a resposta tem assim vários tópicos que ele diz: não, o que merece reprovação não é a esmola em si, mas a forma como ela é dada, a forma como isso acontece. É o que está no nosso texto inicial do Emmanuel, Campanha na Campanha. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do necessitado, sem esperar que esse lhe estenda a mão. Tem até uma história, se não me engano, em Jesus no Lar, em que o Senhor manda um seu servidor e levar um dinheiro para uma família. Ele vai e volta com dinheiro. E diz assim: não, eles não estão precisando, eles estão bem. Ele disse: não, vai e leva e deixa. Eu não quero esperar que eles fiquem na miséria para ajudá-los. Então, essa percepção, essa sensibilidade que é necessário nós desenvolvermos, como Jesus diz, termos olhos de ver. Esse é um tópico da resposta. Aí ele continua:
A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato de dar, como na maneira por que é praticado. Então, eu me disponho a dar. Eu tenho condição, eu vou dar. E esse é um item muito interessante, muito importante, porque às vezes alguma campanha a pessoa diz: eu não posso fazer nada, eu não posso contribuir com nada. Às vezes o pouco que ela pode dar é importante. E nem pode dar dinheiro nenhum, mas chega e diz assim: eu posso colaborar, eu tenho um tempo e vou ajudar. Isso é uma forma muito importante de participação. Aí ele continua: lembrai-vos também que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele nos ensinou a não mancharmos a caridade com o orgulho, não ostentarmos, mostrarmos, né? Tá vendo? Ó, estou ajudando. Fulano está precisando, eu ajudei. Eu não preciso de fazer isso. Ajudar anonimamente, mesmo porque nesse mundo em que estamos vivendo, em cada momento um de nós precisa. Agora é o irmão, amanhã pode ser eu, pode ser qualquer um de nós não sabemos. O mundo dá voltas. E continua. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esses é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. É olharmos para o semelhante. Às vezes, o companheiro da casa espírita está passando por uma dificuldade, está passando por um momento difícil, e a gente sempre correndo, sempre fechado nos nossos próprios problemas, não vemos, não percebemos. Então, é esse sentido maior da ajuda que o Espírito está trazendo aqui para nós. Já em outro item, ele vai falar do amor. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Que nós lembramos que Jesus disse, já estava no Antigo Testamento e Jesus reforçou nos evangelhos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. O amor é a base da vida. Por amor, Deus criou todo o universo. Por amor, nós somos ajudados e protegidos. E ele continua: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é lei de amor para a matéria inorgânica, que é o que faz com que, né, as pedras, a matéria inorgânica que não tem vida, haja ali aquela coesão que a mantém unida. E nós vamos ali, é essa atração que funciona. E entre os seres vivos, desde lá a nossa formação, é aquele amor rudimentar, aquele amor muitas vezes brutalizado, que vai se aprimorando até se tornar o amor maior. Mas o amor preside a tudo. E no último item, já é um parágrafo grande, não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre
um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior para com o qual ele tem deveres a cumprir. Então, nós precisamos de ajuda, de força, de orientação. Esse momento conturbado em que todo o nosso mundo está vivendo, o quanto nós recorremos à espiritualidade para nos orientar, para nos ajudar. E, ao mesmo tempo, nós vemos aqueles que têm menos financeiramente e, às vezes, menos equilíbrio. A parte espiritual ainda rudimentar, precisando da nossa ajuda, do nosso apoio. Ele diz, sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o que tirais do bolso, a quem ousa pedir, mas aquela que vos leve ao encontro das misérias ocultas. E a gente lembra que essas misérias ocultas podem ser a necessidade material, um problema emocional, uma dor da alma, que é a doença do nosso século. Depois da pandemia, quantos problemas nós tivemos e o quanto necessitamos desse equilíbrio, termos essa percepção de quando ajudar e como fazê-lo. Diz assim, sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Ao invés de desprezarmos aquele, não, esse daí não é uma boa companhia. Não, vamos até eles, vamos conversar, vamos nos integrar, porque talvez esse caminho equivocado que ele está trilhando hoje, nós já tenhamos trilhado, ou venhamos a trilhar. E essa mensagem, aí termina, né? Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. E aqui uma mensagem de São Vicente de Paulo. Quando ele termina dessa forma, ele está nos dizendo que nós temos responsabilidade de honrar e respeitar toda a vida, desde o ser unicelular até o ser humano, seja ele de qual posição for. E aí eu fui ver no nosso livro Expoentes da Codificação Espírita que Vicente de Paulo foi, ele se tem que ser rapidamente, né? É, nasceu na Espanha, ali quase sul da França, quase divisa com a Espanha, e ele foi ajudar a rainha Margarida, ele se tornou padre, a distribuir as esmolas entre os pobres. Mas chegou um determinado momento em que ele viu que ele estava convivendo com os ricos, com os poderosos, mesmo que ele distribuísse as esmolas, a dor, a carência do próximo o tocava, o magoava muito. E ele deixou aquela vida e foi conviver com essas pessoas. Por isso, ele pode escrever essa mensagem, ele tem autoridade, porque ele vivenciou a abnegação, vivenciou o desprendimento e a dedicação total aos necessitados, sem se considerar superior a ninguém. E a última questão: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua. Nós vemos nas ruas da nossa cidade. Alguns têm necessidade, outros foram levados, várias circunstâncias. E aí, desde aquela época, muito mais, né, do século XIX, muito mais havia, sem dúvida,
Mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Kardec, em várias questões, 917, 685, ele nos fala que nós, muitas vezes, nos apegamos a teorias econômicas. O que é melhor? Capitalismo, socialismo, comunismo? Vai resolver o problema da desigualdade? Não vai. Só uma educação que vá formar homens de bem, vá formar pessoas que realmente já se compenetraram do seu papel na vida. Aí, em qualquer sistema, ela vai ter o comportamento justo, porque não é o sistema de governo que determina, não é a lei que determina, é o nosso envolvimento. Essa boa educação moral, quando ele diz, e Kardec ainda fala, não educação moral pelos livros, mas aquela que forma o homem de bem, o cidadão consciente, responsável, humanitário. E nesse nosso mês de outubro, nós lembramos o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec, graças ao qual nós temos a doutrina espírita, pela sua dedicação, pela sua disciplina, pelo seu entendimento, como ele diz, eu gosto muito do item 13 da introdução do Livro dos Espíritos, quando ele diz, é a ciência do infinito. Nós temos muito a aprender aqui, aos poucos nós vamos percebendo. E eu me lembrei de uma pessoa que entendeu muito bem esse espírito que animou Allan Kardec, o professor Rivaio, divulgava a doutrina, um grande entusiasta da doutrina, uma pessoa muito culta, Manuel Viana de Carvalho. E hoje, 13 de outubro, foi o dia que ele desencarnou, em 1926. Divaldo Franco recebeu alguns livros, algumas mensagens desse espírito. E em todos nós vemos a sua cultura e o seu amor à doutrina, a sua reverência a Allan Kardec, pelo trabalho que ele fez. E eu escolhi um pequeno trecho de uma mensagem que está no livro Enfoques Espíritas, é a de número 28, exaltando a caridade. E ele vem falar aqui, né, de Napoleão, as convulsões, Napoleão Bonaparte, fim do século XVIII, início do XIX, que ali estavam ocorrendo na França e no mundo em geral, eles gemiam as cidades ultrajadas, choravam as crianças em orfandade, lamentava-se a viuvez em desalinho, coisas que nós vemos hoje também. Ao fragor, porém, das últimas conquistas, marcadas pela contínua hecatombe, uma era nova tem início. No Espiritismo, renasceu abençoada a caridade nobre e pura, a fim de consolar as vítimas da vaidade nos seus altos voos pelo céu, pelos céus descampados do ceticismo e da negação. Espíritas, filhos da fé, cantai em toda parte o vosso hino de amor. Plantai em todos os solos as sementes sadias do Evangelho, enriquecendo de dádivas
os celeiros do amanhã. A nossa gratidão a Allan Kardec e ao nosso também querido Manuel Viana de Carvalho. Que Jesus, o nosso mestre amado, nos ilumine e continue nos mandando os seus missionários, as suas mensagens, para que caminhemos melhor, para que consigamos fazer, construir esse mundo de regeneração a que todos nós aspiramos. Muita paz. Então, nesse instante, só nos falta agradecer essa exposição rica de conteúdo da nossa Terezinha, chamando a nossa atenção para o momento que nós estamos transitando e o apoio fantástico da doutrina que abraçamos. Agradecemos a Terezinha mais uma vez, Terezinha Lumbreiro, e também a vocês que permaneceram conosco até este momento, prestigiando-nos o nosso evento, a nossa reunião virtual. E aí, você gostou? Então dê o seu like, compartilhe e clique no sininho. Renovamos nosso convite para que esteja conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando então teremos a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Faremos agora então nossa prece e com ela nós damos também encerrado nosso momento de meditação, de prece e de oração. Ok? Então que possamos dizer, Senhor Jesus, neste momento em que estamos aqui terminando mais essa etapa de divulgação, de reflexão e de entendimento da tua mensagem à luz da doutrina espírita, consolador prometido por ti, Senhor. Que ainda estas expressões positivas ao alvissareira esclarecedora da Teresinha continuem repercutindo no nosso interior, fortalecendo e facilitando a compreensão para os nossos embates da vida. Com tua permissão, Senhor, com a permissão de nossos mentores espirituais, teus mensageiros, e agradecendo por essa feliz oportunidade que possamos dar com encerrado esse momento de prece, meditação e reflexão em teu nome, Senhor. Até a nossa próxima semana. Que assim queira Deus, sem dúvida nenhuma. Muita paz em todos os corações.